Câmara Municipal de Mafra assinala o Dia Nacional dos Moinhos com a seguinte proposta: através do vídeo, realizar uma breve viagem pelo seu património melinológico, recordando um dos aspectos mais emblemáticos e misteriosos que os moinhos de vento nos oferecem, o seu canto. Os moleiros chamam cantar ao som emitido pelos búzios e afins. Estes são objetos variados produtores de som, dispostos por ordem de dimensão, do maior para o mais pequeno do conjunto, ao longo das varas das escotas e em algumas cordas do mastro, as travadoras. Estes artefactos, que no concelho de Mafra são denominados búzios, buzinas e canecas, são formas fechadas em barro, com uma abertura na extremidade, de bojo duplo, estranguladas ao meio, por onde são presos em forma de cabaça. Portanto, os búzios tinham várias finalidades. Duas das principais eram a calibragem da rotação do moinho, ou seja, o vento, como é inconstante, ele não é constante, não está sempre à mesma velocidade, tinha como finalidade calibrar a rotação para, por sua vez, calibrar a farinha lá dentro, ou seja, para ela não se tornar, portanto, o moinho tem uma quantidade de trigo que é direcionada à mó. Se houver pouco vento, há trigo mais para a mó. Se houver muito vento, daí a finalidade do moinho calibrar a dita rotação para que ele se mantivesse mais ou menos nessa rotação e lá dentro calibrar a dita farinha. E depois tinha uma outra finalidade, que era quando as pessoas das aldeias, portanto, não havia luz, não havia nada, e só ouviam o som dos búzios, diziam: olha, o moleiro está no moinho, e daí era a altura das pessoas virem à farinha. Não é como agora que se vai ao hipermercado e compra-se a farinha que se quer, não. Até que a farinha, se as pessoas queriam 10 kg, por exemplo, levavam 2 ou 3, portanto, não é racionada, portanto, não havia farinha com fartura para as pessoas. Havia muita olaria e os moleiros antigamente tinham o gosto de ter o moinho equipado com uma boa canudagem. E daí eles porem os búzios todos por ordem e fazer aqui uma sinfonia. Era típico deles e eles tinham gosto de apresentar os moinhos assim todos equipados. O que estamos aqui a fazer é a parte de baixo de um búzio de moinho. No final irá ficar com cerca de 50 cm de altura e com cerca de 22 cm de bojo. Agora de seguida vamos fazer a parte de cima para encaixar aqui. Esta parte agora vai encaixar em cima daquela. As peças têm que secar um pouco, por forma a terem a resistência para suportar peso, mas também não podem secar demasiado, porque senão depois mais para a frente no processo vão dar problemas, tipo, podem rachar, descolar. O que estou a fazer agora é centrar a peça. Já está. Temos de deixar secar para conseguirmos
virar a peça ao contrário, aquilo que nós chamamos de emborcar, que é para conseguirmos arredondar aqui o fundo e ao mesmo tempo também tirar algum peso à peça, porque é um dos segredos dos búzios, é ser o mais leve possível. Os moleiros mais ricos ou com mais posses financeiras acabavam por, de facto, embelezar o moinho com uma quantidade de búzios, começa pelas jarrinhas, os búzios, e chamados canudos de vara, portanto, são essas as definições. Há uma distância que é sempre definida. colocados a parte de baixo, Sim, colocados a parte de baixo do travador. para fazer o leque do moinho. E por norma, há uns que utilizavam 10, outros utilizavam 12, tinha a ver com a capacidade financeira das pessoas na altura poderem comprar mais ou menos búzios. Esta não é propriamente uma peça fácil, acima de tudo pela particularidade que tem de ter que ficar leve. Acredito que num passado fosse um pouco mais fácil de fazer estas peças por causa do próprio barro com que se trabalhava, porque tinha mais impurezas, mais pedras e todas essas impurezas, pedras, detritos, garantem ao barro, dão ao barro uma maior estrutura. Nós agora trabalhamos para outros mercados, por coisas mais exigentes, vidrados, pinturas, por aí afora, e como tal temos que trabalhar com barro filtrado. Ou seja, acabamos por estar a retirar todas essas impurezas, que por sua vez acabam por retirar estrutura ao barro. Enquanto ganhamos por um lado, perdemos por outro. Daí que este búzio maior que eu fiz neste momento tenha que ser feito em duas partes. Este que eu vou fazer agora podemos fazer de uma vez só, mas acredito que num passado, devido a essas condições do barro, que se conseguissem fazer peças maiores de uma vez só. Tinha um arame à volta precisamente para não se partirem. Portanto, era o chamado aramar os canudos. Era o nome, a designação, que é este trabalho que está aqui feito. Muitas das pessoas pensam que isto é para estético, efeito estético, mas não é. Os búzios servem para alertar o moleiro da intensidade do vento e mudança de quadrante do mesmo. O entoar dos canudos faziam a chamada mudança do tempo da própria natureza. E, entretanto, as pessoas perguntavam ao moleiro: amanhã estará bom, posso ir para a terra, fazer isto ou aquilo. E os moleiros diziam: olha, daqui a 2 ou 3 dias chove, olha, daqui a 4 ou 5 dias está bom. Era essa também uma das finalidades dos canudos dos moinhos. No início, como é óbvio, nunca me passou pela cabeça vir sequer a conseguir fazer um búzio destes, porque sempre ouvi dizer que era daquelas mesmo difíceis e que era uma daquelas peças, juntamente com as bilhas, que servia para classificar a mestria, até que ponto é que era o mestre de primeira, de segunda e por aí afora. E agora esta está pronta e, tal como a anterior, vai ter que secar para se conseguir fazer o acabamento que a vai tornar mais leve. O vento, quando passa aqui pela boca das jarras e dos búzios, faz um determinado som. Isto quando o vento está de frente. Quando muda de quadrante, devido à posição deles, há uns que tocam com mais força, ou seja, mais alto, ou com menos intensidade.
O moinho, se estiver a moer para o nordeste e ao longo do dia o vento se dirigir para norte, é sinal que não chove. E se for o inverso, se o moinho estiver a moer para o nordeste e puxar para sul, é sinal que vai chover, ou mais dia ou menos dia vai chover. Daí o conhecimento dos moleiros da meteorologia. Eu próprio sou desse tempo. Eu moro na Serra de Alforte e os moinhos de Santiago moinham para norte. A gente ouvia, quando a gente os ouvia lá muito bem, ora eles estão lá daquele lado, ora o barulho teria que ir para o lado da Alverca, não era? Mas não, quando a gente, os moinhos, aquela entoação dos canudos que a gente ouvia, a malta que já sabia, olha, amanhã os moinhos estão a ir para o nordeste. Na outra noite, os moinhos de Santiago vão ir para o nordeste. Pronto, eram estas mudanças que havia. Os copos podem ser feitos de duas formas. A primeira forma que eu vou mostrar é a técnica do chamado pelo bucho, ou seja, a partir do mesmo bocado de barro fazemos várias peças. Esta técnica do pelo bucho tem esta característica de ser um pouco mais rápida, mas depois tem a particularidade de é mais difícil ter as peças todas regulares. São mais parecidas e nunca, se fizermos peça a peça, em que conseguimos colocar uma bitola e tudo mais, as peças são todas mais regulares. Nós aqui na nossa olaria, normalmente, fazemos sempre peça a peça e não a pelo bucho. Isto é uma ferramenta muito essencial para o moer trabalhar à noite, porque antigamente eles tinham que aproveitar o vento que era feito durante o dia, e muitas das vezes esse vento de dia não era suficiente, e então durante a noite eles tinham que trabalhar. E então eles precisavam de algo que indicasse a intensidade do vento, para estarem sempre alerta. Eu comecei a aprender roda de oleira tempo inteiro em janeiro de 95, por isso é que eu estava a dizer há pouco, já estou aqui há 28, 27. O meu pai é que era o oleiro mestre aqui da olaria, foi ele que a fundou. E eu comecei por aprender com ele. E depois, como é óbvio, com todas as outras pessoas que aqui trabalhavam, porque trabalhavam cá mais do que um oleiro. Aprendi bastante com o meu pai, com o Norberto Batalha, com o Jerónimo, da olaria de Casal Curtido, e com o meu tio, Paulo Franco. Também aprendeu a arte da olaria. Qualquer um deles veio para cá para aprender mais com o meu pai. Este moinho foi construído pelo meu pai, começou em 48 e começou a moer em 50. Foi construído por João Matias da Silva, que era o meu pai. E agora estou a querer funcionar com isto e tenho tido aqui este amigo, o Francisco, que me tem ajudado. Continuando aqui na parte da sinfonia, temos aqui as jarras, elas são diferentes dos búzios. Isto funciona como uma escala de música. Temos aqui a parte da jarra, os graves, os médios e os agudos. E na parte dos búzios, que tem uma forma diferente, temos aqui os agudos, os médios e os graves nas varas, porque são maiores. Portanto, isto tudo junto vai fazer uma sinfonia, que é aquele barulho típico dos moinhos tradicionais, que são mais usados aqui na nossa zona, a zona de Mafra, a zona de Torres Vedras.
que os moinhos também se desenvolveram a partir do terremoto de Lisboa, porque em Lisboa havia as atafonas que eram puxadas por animais. E o terremoto destruiu grande parte das atafonas e daí grande parte da construção dos moinhos serem a partir de 1770, 80, a partir do terremoto. Pois. E Há registro de moinhos, as datas deles é todas a partir do terremoto de Lisboa. E daí terem de facto a importância que tiveram e que têm ainda. Hoje é como símbolo da Zona Oeste, mas tiveram uma importância extrema. O que eu estou agora aqui a fazer, isto chama-se de fretar, sendo que não será também ao mesmo tempo o termo mais correto para esta peça, porque nós não estamos a deixar um frete na peça, estamos simplesmente a arrapar a peça para lhe retirar peso. Ela aqui neste fundo devia estar um pouco mais rija. Aqui temos de ter sempre algum cuidado porque não sabemos ao certo qual é que é a espessura que a peça tem, mas sabemos que no fundo e na base das peças é onde fica sempre a maior espessura de barro. Portanto, podemos ir sempre retirando algum QB. Havia muita olaria e os moleiros antigamente tinham o gosto de ter o moinho equipado com uma boa canudagem. E daí eles porem os búzios todos por ordem e fazer aqui uma sinfonia. Era típico deles e eles tinham gosto de apresentar os moinhos assim todos equipados. E temos aqui uma sinfonia completa. Os oleiros trabalhavam com as ferramentas que desenvolviam, acima de tudo, primeiro porque havia pouco poder de compra e segundo porque também não havia muitos locais onde se pudesse adquirir ferramentas. Esta outra com que estou a trabalhar chama-se um rim, neste caso é um rim metálico, também há rins de borracha para outro tipo de trabalhos e tem aqui a grande vantagem de trata-se na prática de uma chapa fininha e que acaba por se moldar facilmente à forma que nós pretendemos. Pronto, isto são várias formas de ir tirando peso à peça, sempre pela remoção do barro que está a mais. Parte de baixo, depois colocar a parte de cima, depois vir fazer o acabamento como estou a fazer agora, a secagem. Diria que desde o dia em que começo até o dia que sai do forno, no mínimo uma semana.
A outra dificuldade deste processo que eu estou agora aqui a exemplificar é que normalmente nós trabalhamos sempre com uma mão dentro e outra mão fora, que é para conseguirmos perceber realmente o que é que estamos a fazer. Temos que sempre ter um apoio interior. Aqui não tendo, torna-se um pouco mais delicado. Esta peça já está com um peso bastante aceitável. No entanto, posso ainda virá-la aqui ao contrário. Diria que esta peça leva à vontade 10 litros de água. O barulho não é da roda, o barulho é mesmo do... Faz conta que estamos a simular o vento. Com o passar dos tempos e o declínio da moagem tradicional, o cantar dos moinhos ficou cada vez mais ténue e a paisagem silenciosa. Todavia, este som perdura nas memórias com algum saudosismo e continua a exercer fascínio sobre todos nós.